Bom dia. Então, continuando aqui a parte da geometria, hoje eu vou falar um pouco de paralelismo e perpendicularismo, tá? E é tranquilo hoje. O paralelismo eu botei aqui o símbolo, né, esse aqui, e o perpendicularismo eu botei o símbolo dele, que esse aqui a gente vai utilizar durante essa aula inteira e durante o curso inteiro. Primeiro, vamos definir o que são retas paralelas, tá? Eu botei dois pontos aqui para a gente entender. Primeiro ponto. As retas são paralelas quando elas são coincidentes, ou seja, quando as retas são iguais. Basicamente, você pega aqui nesse tópico 1, você pega uma reta assim e digo que ela é igual a outra. Ou seja, se elas estão no mesmo canto, elas são paralelas, tá? E o segundo ponto que eu botei é se elas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano, por exemplo, o plano da folha, e não tem nenhum ponto em comum. Por exemplo, se eu desenho uma reta assim, reta Azinho e uma reta assim, se por mais que eu prolongue essas retas, elas não tenham nenhum ponto em comum, então A e B são paralelas, como o símbolo que eu botei em cima, eu escrevo da mesma forma, A paralela a B. Digamos que eu pegue, por exemplo, pessoal, uma reta assim, ó, se liguei, uma assim e outra assim. Essa aqui é a reta A e essa aqui é a reta B. Se eu prolongar a reta B aqui mais um pouquinho, aí o que vai acontecer? Pá! Elas vão ter um ponto em comum, né? Esse ponto O. Ou seja, elas não são paralelas, tá? Então basicamente é isso. Dois casos de retas paralelas. Agora vamos aqui para algumas definições que vai nos levar a relações importantes de ângulos quando você tem retas paralelas. Sejam as retas A, B e C, e eu estou dando esses 8 ângulos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir daqui eu posso definir vários ângulos, tá? O primeiro tipo de ângulo que eu quero falar são os ângulos correspondentes, tá? Quando você pensar em ângulo correspondente, você vai primeiro pensar em ângulos que estão do mesmo lado. Por exemplo, aqui eu estou a reta C, está cortando as retas A e B. Perceba que elas não são paralelas, nem A, nem B, nem C, né? A reta C corta a e a B em um ponto. E aí eu vou pegar os ângulos correspondentes, eles são os ângulos que estão do mesmo lado. Por exemplo, se eu pegar o ângulo 1 e 5, são os primeiros da minha classificação aqui, ó. 1 e 5. Daí você pensa assim, né, para eu tentar entender porque que eles são correspondentes da definição. Tu pode pensar assim, esse ângulo 1 está olhando para cá, para cima, e o ângulo 5 também, né, são correspondentes. Então é uma maneira de você lembrar isso aqui. Aí da mesma maneira você tem os correspondentes que podem estar do mesmo lado e olhando para baixo. Por exemplo, 4 e 8. Então a gente tem aqui, botar o chapéuzinho do ângulo, 4 e 8. Daí se eu pegar o outro lado da reta, né, a gente vai ter aqui da mesma coisa, ângulos 2 e 6. Estão os dois, né, olhando para cima, para cá e para cá. E o ângulo 3 e o ângulo 7. Bem simples assim. Então esses são os ângulos correspondentes. 1, 2, 3, 4. Né? 4 pares. A gente tem outro tipo de classificação. Ângulos alternos, que são divididos em alternos internos e alternos externos. Se tu pegar o nome alterno, só tu pensar ali de alternar, né? Ou seja, tu pensa logo que eles estão em lados diferentes. Internos, tu pensa que eles estão entre as retas A e B, né? Interno a isso aqui, ó, essa figurinha. Se fosse externo, seria para cá ou para cá. Aí vamos lá. Alternos e internos, primeiro que a gente vai botar aqui, pessoal, 3 e 5, ó. Eles são internos e estão alternos, né? Esse 3 está olhando para cá e o 5 está para cá. Cada um está em um lado diferente. Então tem aqui 3 e 5. Do outro lado a gente vai ter quem? Ó? 4 e 6. 4 e 6. É bem simples, né? Sem problemas. E aí, externos, da mesma forma, eles estão alternos, só que dessa maneira aqui eles estão externos, né? Como está dizendo o nome. Pega aqui, por exemplo, 2 e 8. Ó. Eles estão externos, né? Na parte de fora dessa figura. E estão alternos porque um está olhando para esse lado e o outro está olhando para esse outro. Então, simplesmente 2 e 8. E o outro par, né? É 1 e o 7. Beleza? Então são esses ângulos que são alternos, internos e externos. Para os colaterais, né? Da mesma forma que os correspondentes, os colaterais eles estão em lados iguais, né? Colaterais. Também temos internos e externos. A diferença do correspondentes é que eles não olham para o mesmo lado.
né? Vamos pegar o primeiro par de ângulos colaterais. Lembre-se que eles estão do mesmo lado. O primeiro que a gente vai pegar aqui são os internos, né? Por exemplo, tu tem aqui o ângulo 3 e o 6. Eles são colaterais, estão do mesmo lado e estão olhando para lados diferentes. 3 olha para cá, 6 para cá. Então, pá, 3 e 6. Beleza? Próximo, 4 e 5. É só uma definição para a gente utilizar aqui mais na frente, tá? E externos, né? Da mesma maneira, estão da parte de fora da figura. Então, você vai ter aqui 1 e 8. 1 e 8. E simplesmente 2 e 7. Então, nós definimos todos os ângulos aqui. Vamos aqui para a próxima página. Então, agora a gente vai fazer assim, a gente vai pegar duas retas paralelas, né? Parecido com a figura passada, A e B são paralelas, tá? Nesse caso. E aqui uma reta C, né? Que encosta aqui em apenas um ponto em B e um ponto no A. Aí assim, se essas retas são paralelas, e eu falo assim, ó, o ângulo 1 e o 7 são iguais. Aí o que vai acontecer? Um negócio legal. Lembra, ângulo 1 e 7, né? Esse aqui e esse aqui. Eu chamei o ângulo 1 de alfa. Logo, aqui também tem alfa. Certo? Estou dizendo que o ângulo 2, que é esse carinha aqui, ó, ele é igual a 8. Vou chamar ele de, digamos, sei lá, beta, né? O ângulo 2 é igual a 8. Quem é o ângulo 8? O ângulo 8 é esse cara bem daqui. Ou seja, esse cara aqui é beta também. Vamos continuar. 3 igual a 5, né? Isso está implicando nisso tudo, pessoal. 3 igual a 5. Quem é o 3? É esse ângulo aqui, que eu vou chamar, sei lá, de θ. E o 5 é esse ângulo aqui, que eu vou chamar também, né? Ele é θ porque isso implicou na igualdade deles. E o próximo ângulo, 4 e 6. Vou chamar aqui o que é o 4, né? Vou chamar ele de gama. E ele é igual a 6. Então ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Beleza? Se ele é igual, então você tem tudo isso. Aí vamos para a próxima linha, essa linha aqui. O ângulo 1 é igual ao ângulo 5. O ângulo 1 é esse aqui. Ou seja, estou dizendo que o alfa ele vai ser igual ao ângulo 5, que é esse ângulo aqui. Ou seja, opa, alfa igual a θ. Legal, né? Quando as retas são paralelas, eu consigo ver que esses dois ângulos são iguais. Quem é o próximo? 2 igual a 6, né? O 2 é esse, o 6 é esse. Opa, beta igual a gama. Aí se você perceber e continuar isso aqui, ó, 3 igual a 7, faltou o chapéu do 7. Quem é o 3? O 3 é esse cara aqui. E o 7 é esse aqui. Opa, de novo deu θ igual a alfa. Ou seja, eu consegui fazer tudo isso e recuperar minha figura. Aí no final das contas, o que é que eu vou ter aqui? Ó, se eu fazer aqui o desenho de novo. É tipo assim, né? Aqui é alfa, aqui é beta, aqui é alfa, aqui é beta, beleza? O θ que estava aqui, ele é igual a alfa, aqui é beta, aqui é alfa, aqui é beta. Ou seja, eu tenho todas essas igualdades de ângulos aqui por conta dessas retas serem paralelas e você ter um ângulo igual. Tá? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo 1 aqui e fazer ele de duas maneiras. Classicamente, cara, a gente pode fazer assim, ó. Pega aqui, é que o pessoal costuma fazer, né? Esse ângulo aqui é 50. Essa reta, essa aqui é a reta B e essa aqui é a reta A, são paralelas. Esse ângulo 50, por isso ele paralelas e tem um vértice aqui, ele é automaticamente transportado para cá. 50. Aí tu vem aqui nessas condições que eu escrevi e não falei, só para deixar para essa próxima parte, ó, que eles são ângulos que somados dão 180. Logo, você que é beta, isso vai implicar o quê? Vai implicar que 50 mais beta é igual a 180. Logo, o nosso beta ele é 130 graus. Beleza? E aí tu determina todo o resto da tua figura. Aqui é 130. E aqui também é 130. Tá? Essa soma aqui, sem surpresas, ela dá 360 graus. Tá? Quando tu pega um ângulo e dá a volta todinha aqui, 360 graus. E aí aqui tu tem a mesma coisa. Ó. Por exemplo, eu estava relacionando aqui alfa igual a θ. O alfa está aqui, o θ está aqui. Mas o θ também está aqui. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, também é 50, porque é como se fosse nosso θ. Pegando aqui o vértice, ó, 50, 130, 130. E aí tu costuma ver por aí que a galera chama assim, ó, olha, se tu tem retas paralelas com outra reta cortando essas duas retas, que é o caso dessa figura, tu tem um ângulo assim,
e eles são alternos, internos, então eles são iguais. Ou seja, esse aqui é 50 graus, aqui é 50 graus. Lembre-se, né? Eles são ângulos alternos internos. Aí tu tem aqui, né? Tem que ser 180, então aqui é 130. E logo aqui também é alterno interno, 130. E aí a gente tá olhando para outro vértice aqui do outro lado, 130. Outro exemplo aqui que eu dou é esse aqui, ó. Eu tenho retas paralelas A e B e C e D. O que acontece nesse caso? Eu quero que você determine para mim uma relação entre alfa e beta, né? Pensa um pouquinho aí, pausa o vídeo e faz. Pensa comigo, na mesma forma que eu tenho aqui em cima, esse ângulo aqui, ó, 30 graus, ele é transportado para cá, ó, porque essas retas são paralelas, né? Essa aqui com essa aqui. Aí tu pensa aqui, ó, pô, A e B são paralelas também. Logo, o que é que eu penso assim? Ah, cara, esse ângulo aqui é o mesmo, né? Tô transportando ele para cá, beta. Ficou ruim aqui, ó, o desenho. Aí tu pega aqui também, ó, C e D também são paralelas. A mesma coisa a gente faz, ó. Esse alfa ele é transportado para cá. Logo, esse alfa é igual a beta. Esse ângulo aqui, se ele for 50 graus aqui, ele é 50 aqui e é 50 aqui, tá? Então, isso é interessantíssimo, não só aqui na geometria, mas tu pode determinar vários ângulos em problemas de física, tá? Topografia. Então, essa parte aqui de ângulos, ela é bem interessante que você entenda esses transportes de ângulo, tá? E aí, gente, para acabar, eu vou falar bem rápido aqui, um minutinho. Retas perpendiculares. Essas retas perpendiculares são retas concorrentes, né? Você tem aqui um ponto delas em comum, que é aqui esse ponto O. E ela tem ângulos adjacentes que são suplementares e congruentes. Ou seja, esses ângulos aqui são iguais, né? Que eu estou chamando, não por acaso, esse quadradinho em um ponto, que é o que representa o ângulo desse caso, né? Quando tem retas paralelas, perpendiculares. E são suplementares congruentes. Ou seja, se eu pegar a soma desse ângulo aqui, se eu chamar aqui de alfa e aqui de beta, então alfa mais beta é igual a 180. Só que quando retas são perpendiculares, esses ângulos aqui são iguais. Alfa igual a beta. E aí tu vai ter que alfa, que é igual a beta, vai ser igual a 90 graus. E esse é o símbolozinho de 90 graus. Logo, toda vida que você tiver uma reta, duas retas que se cruzam num ponto e são perpendiculares, o ângulo é 90 graus. Da mesma forma que o cara chega para ti aqui e desenha um triângulo retângulo, tá? Aí no triângulo retângulo, o ângulo entre os catetos, né? Esse cateto aqui e esse aqui, ele é 90 graus. Logo, esse lado aqui do triângulo, ele é perpendicular a esse lado do triângulo, tá? E o símbolo de perpendicular, como eu escrevi antes, ó, A e B. Se eu fosse pegar aqui, por exemplo, lado A, lado B, então A é perpendicular a B. Beleza? Então era isso. Valeu. Até a próxima.